Povo meu, se você está esperando aquele sábado normal no Rio de Janeiro, esquece. Copacabana deve estar lotada até agora. E vai lotar ainda mais. Barra, Recreio, esquece. Tá bombando de gente. Aterro dos caras. Lagoa Rodrigo de Freitas. Gávea. Várzea Grande, próximo ao Ninho do Urubu. Qualquer favela ou comunidade da cidade ou do estado. Tudo hoje deve estar ainda parado e que muita gente está se recuperando, né, de ontem, da farra que os rubro-negros fizeram, depois da farra também que outros rubro-negros fizeram ontem, na vitória do Flamengo em cima do Chelsea por 3-1. É isso, hoje não é primeiro de abril, hoje é um sábado e tal, época de festa junina, não é mentira do Olha a Cobra, isso mesmo. Flamengo venceu o Chelsea por 3-1 na segunda fase, na segunda rodada do campeonato da Copa do Mundo de Clubes. E a gente vai aqui tá falando um pouco sobre essa partida, né? Vamos deixar uma hora, eu acabei não anotando, mas vamos deixar a tabela para depois. Vamos dizer, o Flamengo está classificado, ganhou do Esperance e ganhou do Chelsea. É, mas vamos falar um pouco sobre essa partida, gols de Pedro Neto aos 13 do primeiro tempo, e depois entra e vem o show do Bruno Henrique. Quando o Bruno Henrique entra no segundo tempo, ele faz o que o Luiz Araújo e o Plata não conseguiram fazer o jogo todo, né? Bruno Henrique faz o gol aos 17 do segundo tempo, dá o passe para o Danilo, passe de cabeça para o Danilo fazer o segundo gol aos 20 do segundo tempo, e o menino, garoto do Ninho, Alacian, faz aos 38 do segundo tempo. Vamos, primeiro, para você entender, primeiro tempo muito lá e cá, mas eu vou falar uma coisa aqui do Luiz Araújo e do Plata. O Plata, por exemplo, ontem foi titular na vaga do Pedro. Pedro, se eu não me engano, nem entrou ontem. E não entrou, né? E o Plata ser centroavante contra o Atlético Mineiro e fazer um gol de empate que sacramenta o título da Copa do Brasil, beleza. O Luiz Araújo ser o melhor jogador de uma partida de estreia de Copa do Mundo, né? A primeira Copa do Mundo contra o Esperance da Tunísia, beleza. Mas nem Plata, nem Luiz Araújo teriam realmente a capacidade de decidir e de virar um jogo com uma dimensão dessas. Ou um Fluminense Borussia, ou um Botafogo e PSG. Não, isso aí é coisa para Igor Jesus do lado do Botafogo, isso é coisa para Bruno Henrique do lado do Flamengo, isso é coisa para talvez Cano do lado do Fluminense contra o Borussia, não sei, contra um clube maior do que o Borussia, isso é coisa, pode ser coisa para Rafael Veiga, Estevão, contra o Porto, que era para ter sido assim, mas contra o próprio PSG, ou contra o Chelsea, ou contra o Real Madrid, isso é coisa para jogador de jogo grande, né? Craque de jogo grande. Por isso que eu peço a alguns jogadores na seleção que decidem jogos grandes. E no primeiro tempo, nem o Luiz Araújo, nem o Plata, nem o Arrascaeta, nem o Gerson conseguiram decidir. As modificações do Felipe Luiz, né, a entrada do Bruno Henrique, né, principalmente, deu algo a mais ao Flamengo, deu um querer muito mais positivo ao Flamengo, e o Flamengo consegue ganhar. Antes do primeiro tempo, vamos falar do Wesley, que o gol do Pedro Neto sai de uma falha do Wesley, ele tenta retirar a bola, o Pedro Neto pega e vai e faz o gol, né? Ele falha na direita, e tá todo mundo falando do Wesley. Nossa, vamos reclamar
Xará do Wesley de Souza, para quem me chama de Ney na família, vamos reclamar do Xará do Ney. Olha, para mim é o lateral da seleção brasileira, é muito bom de bola e nunca deixou o Flamengo na mão. Nem a seleção brasileira defendeu o Rafinha diante de um montão de argentino naquele intervalo de jogo dos 4-1. Então, é homem já, é um moleque, um menino que já se sente muito homem e vai se recuperar. Você viu que no primeiro tempo ele tenta fazer jogadas para continuar é, buscando, jogando, cruzando na área e tentar se redimir. Queria que saísse um gol do Wesley depois dessa profusão de gols, assim, entre aspas, que se teve, mas não saiu do Wesley. Veio o segundo tempo e veio o show do Bruno Henrique. Danilo jogando na zaga também surpreende, porque ele começa como zagueiro, né, as mudanças, né, do Felipe Luiz, o Danilo jogando na zaga, não o Léo Ortiz, o Plata jogando de centroavante, não o Pedro. Ele ia tirar o Wesley e pôr o Varela, mas ele mantém é, 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 o Wesley vai iniciar o jogo, depois o Wesley sai, se eu não me engano, entra o Varela depois, enfim. O meu pai até falou, ele é muito de mudar, o Felipe Luiz é de mexer no time, mas o grosso técnico e tático tava lá, o que ele planejou para meio campo, pro Gazeta, Arrascaeta, Jorginho, tava lá. Então, assim, e isso dá uma consistência e uma efetividade muito grande, uma constância, uma intensidade de repetições de jogadas que o Flamengo busca fazer, isso é muito importante, né? Taticamente, tecnicamente, lendo o Flamengo. Jogou com mais garra, mais raça do que o Chelsea, óbvio, e o Chelsea está naquele clima de... O Paris Saint-Germain já não tem um craque, né? Eu ia falar do Hakimi no jogo, no pós-jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, não tem o Dembélé, o craque é o Hakimi, que saiu do banco para tentar ganhar do Botafogo e não conseguiu. Imagine o Chelsea, sem um gênio ali, sem um jogador como o Bruno Henrique decisivo. Vai jogar muita bola, mas jogo grande não vai ter esse peso. Pode ser que tenha nas oitavas, quartas, semifinal, caso pegue clubes não europeus? Claro que pode. Agora, mostrou que ou não entendeu que está na Copa do Mundo de Clubes, um dos maiores eventos, se não o maior evento da história dos clubes, ou falou assim, vou largar, estou cansado, temporada europeia, né? Vai ser todo ano assim agora, porque alguns meninos têm Olimpíadas, vai vir Eurocopa, agora é o Super Mundial, Copa do Mundo. Eu não sei o que o Chelsea quis dizer, mas Flamengo jogou muito bem. Vamos falar de uma grata surpresa, o Wallace Young fez o seu gol aos 38 do segundo tempo, jogada com o Luiz Araújo, a bola vem para ele, ele finaliza. Jogou muita bola também, o Wallace Young fez seu gol, menino do Ninho, moleque do Ninho, nossa, desde aquele acidente de 2019, que sempre falar dos moleques do Ninho é muito importante, então parabéns para o meio atacante Wallace Young. Pô, vamos aos números, os dados e estatísticas do SofaScore. Flamengo com 52% de posse de bola, 48%. 4% a mais. 13 chutes a 11, 2 chutes a mais do que o Chelsea. Defesas, Rossi fez 3 defesas, o goleiro do Chelsea fez 5. Escanteios, o Flamengo teve 8, o Chelsea teve 5. Faltas, o Flamengo fez 15 faltas, o Chelsea fez 14. Passes certos, o Flamengo fez 437, o Chelsea fez 410. Desarmes, 20 para o Flamengo, 11 para o Chelsea. Faltas de tiro livre, né? Às vezes é um tiro livre direto, indireto. O Flamengo teve 14, ou fez 14, Chelsea 15. Cartões amarelos 3-3 e cartão vermelho, o Nicolas Jackson, numa entrada no Ayrton Lucas, tomou o cartão vermelho para o Chelsea. Até nisso,
O Chelsea teve sua gozação, teve sua zoeira, foi muito usado pelos flamenguistas. Então o Flamengo alcança os 6 pontos. De novo, vou falar depois do grupo do Flamengo, a classificação. Se eu não me engano, o Esperance ganhou ontem, né? Do clube que encarou o Chelsea na primeira rodada. E a gente vai passar tudo a limpo. Agora, parabéns, Flamengo. Felipe Luiz fazendo muito bom trabalho. Se eu não me engano, o Felipe Luiz tem 11, tem 4 derrotas nesse tempo todo. Então, parabéns, Flamengo, por tudo que você está fazendo ainda com essa história, esse legado, mesmo sem o Felipe Luiz já como treinador, sem Pablo Marinho, Rodrigo Caio hoje é, é, como coordenador, auxiliar técnico, sem o Gabigol, o Gerson de bola, sem o Ilharão, sem o Everton Ribeiro, com a Arrascaeta não sendo mais daquele de 19, o Flamengo ainda busca por títulos e por fazer histórias lindas como essa. Parabéns, Mengão, pela vitória. Não sou flamenguista, mas tem hora que tem que falar, está representando o nosso país muito bem. Fui!